Bom, lembrando a todos que nos acompanham que o professor Bruno Zampierre vai fazer o encerramento dessa noite com a parte de Direito Civil, mas agora, para matar a angústia do professor Francisco, eu chamo o professor Rodrigo Belo. Rodrigo Belo, boa noite. Que honra tê-lo aqui conosco, já fez uma breve participação, mas é sempre muito bom te ouvir, sempre esse carisma, esse bom humor, essa alegria no trato do direito penal. Meu amigo, boa noite, a palavra é toda sua. Ô, Léo, muito bacana, parabenizar a Foco por esse evento que proporciona um pouco de emoção e de carinho que a gente tem um pelo outro e, obviamente, também pelos nossos alunos. Mas eu quero registrar aqui, Léo, o seguinte, que quando a pessoa compra o VAD policial, ela não tem ideia do carinho que a gente tem de pensar em quem está comprando o livro. Eu estou vendo aqui o VAD, eu estou com o meu aqui, e vários alunos comentavam com a gente, poxa, Belo, a letra é muito clarinha, está dificultando um pouco. Você vai ver esse VAD agora, está muito bacana, o negrito. Ah, Belo, a folha é muito fininha. Cara, a qualidade da folha. Então, isso os alunos precisam saber, porque essa é uma demonstração que a Foco tem com quem usa a legislação. Então, é muito importante isso. Eu acho realmente a mais bonita, fica bonita na estante, né? Eu vi o Bruno tirou uma foto com todos os VADs e realmente é uma alegria muito grande participar. O Léo falou que depois vai tirar um galo que tem aí, que está realmente destoando dessa estante, então ele vai tirar esse galo daí, porque realmente está destoando. Ô, Léo, isso é o Galo Volpe, meu amigo. Isso aqui não é em todo lugar que você vê. Isso é o Galo Volpe, não é em todo lugar que você vê isso aqui, não. Algumas galerias de arte do mundo têm esse galinho aqui. Eu não vou nem tocar nesse assunto, senão o Ladeira vai começar a falar. Então, é um negócio muito esquisito aí, o Vasco ganhando, né? Então, vamos parar com isso. Vamos falar de processo penal, que é a melhor coisa. Tem muita polêmica no processo penal, muita coisa nova. Eu, inclusive, acho muito bacana o webinar, porque a gente aprende, né? Eu estava assistindo semana passada a aula do Chiquinho de abuso de autoridade, resumi a aula toda do Chiquinho de abuso de autoridade, assisti a aula do Murilo de lavagem de capitais. Ontem eu assisti a aula, até brincou comigo na aula lá. Então, isso é muito bacana. Essa teoria da Elisa, realmente, eu não conhecia essa teoria, achei bonito, né? Vou até anotar depois. Então, esse webinar é bom até para a gente ter noção das outras matérias. Sobre o processo penal, eu até gravei uma aula pelo Supremo que eu tive que elaborar questões do pacote anticrime para a gente treinar. E, coincidência ou não, o Bruno comentou até no podcast do Supremo, que já é sucesso, né, na podosfera, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Então, realmente está muito bacana essa questão da cadeia de custódia. Para mim, não tem a menor dúvida que vai ser perguntado em concurso sobre as etapas da cadeia de custódia. Pensando assim numa prova objetiva, que o aluno não tem acesso ao código na hora da prova, eu não tenho a menor dúvida que ele vai tentar confundir o candidato com as etapas da cadeia de custódia, que, na verdade, são 10 etapas. Então, eu fico vislumbrando aqui, a primeira etapa da cadeia de custódia seria, ele bota lá as opções para o candidato marcar. A fixação dentro das etapas da cadeia de custódia consiste em a letra A, B, C. Então, eu acho que esse é um tema sensacional. Eu não sei a opinião dos meus amigos aqui criminalistas, mas você lendo o código sobre a cadeia de custódia é de uma modernidade incrível, incrível, o tema de cadeia de custódia no nosso código. Agora, a gente precisa, obviamente, na prática, efetivar essa norma. Então, essa, para mim, é o primeiro destaque legal. Não tem polêmica, é um assunto que é praticamente unânime na doutrina, a não ser a questão da quebra da cadeia de custódia, que geraria uma nulidade ou não, mas, em aspecto de lei, não tem discussão nenhuma em relação a isso. Então, eu fico pensando, Léo, no seguinte, eu sou examinador, eu vou mexer nas polêmicas, onde cada um fala uma coisa, ou eu vou trazer aquele artigo que está mais seguro, que eu posso cobrar e que não vai anular? Então, eu pensei nisso para escolher a minha dica.
Porque eu poderia muito bem aqui falar do juiz das garantias, Chiquinho vai ficar agora revoltado como eu, execução provisória no júri, quando a pena é condenada a mais de 15 anos. Ou seja, o juiz deve olhar, né, Chiquinho, para os autos? Não, 14 ele não vai preso, então eu vou botar um 15 aí que ele pode ser preso. Ou seja, de uma jogatina que é feita com a vida da pessoa incrível. Inclusive já tem ação no Supremo para declarar inconstitucional esse artigo e tudo mais. Mas em relação à cadeia de custódia, não tem dúvida. Então, pode anotar, seria uma aposta para mim nas próximas provas. E a segunda dica, que eu acho também muito interessante, e mal eu sabia que a luta que eu faço, inclusive até nas palestras sobre isso, veio para o código. A gente costuma muito ver na televisão, a mídia e tal, ele está preso porque é um criminoso de alta periculosidade. Ele está preso porque é um membro de uma facção criminosa. O artigo, e aí eu vou abrir ele aqui, o artigo 315, o novo artigo 315 do CPP, ele traz uma orientação para a fundamentação do juiz no que diz respeito à prisão. Tanto que a doutrina já está se mobilizando para dizer o seguinte, olha, esse artigo aqui, por mais que esteja falando da prisão, é um artigo que vai orientar qualquer decisão judicial dada por um juiz. Então, por exemplo, o juiz agora, quando for decidir uma prisão, e eu também acho que tem que ser para qualquer decisão, ele não pode simplesmente mencionar o artigo. Aquele Ctrl+C, Ctrl+V de copiar o artigo e colocar. Ele não pode, por exemplo, fazer uso de conceitos jurídicos indeterminados. Garantia da ordem pública. Eu, por exemplo, sou do Rio. Quando a gente está no hora H viajando, eu pergunto, professor, você é do Rio? Mas, nossa, não é muito violento lá? Não tem que andar armado? Ou seja, a garantia da ordem pública, para cada um, tem um sentimento diferente. Então, isso hoje vai acabar. Por exemplo, a gente está vendo hoje no Brasil que cada juiz decide de um jeito, cada tribunal decide de um jeito, tem decisão, tem orientação. Esse artigo 315 também está tentando impedir que o juiz, por exemplo, contrarie uma súmula. Porque senão vão começar a perguntar, para que tem essa súmula? Para que tem essa súmula? A gente está vivendo um problema também, né, Chiquinho, uma outra novidade, que é a questão da representação no estelionato. A gente teve uma orientação do STJ dizendo que não, só cabe a representação para os estelionatos cometidos depois da lei. Aí agora já tem uma outra decisão dizendo não, vai ter que retroagir, vai ter que chamar o ofendido para representar de novo. Então, essa instabilidade que está sendo gerada, eu acredito que o examinador ele vai focar nos artigos que não têm discussão. Eu, por exemplo, sou um defensor da audiência de custódia. Acho a audiência de custódia importante. Mas eu não concordava, por exemplo, com a audiência de custódia regulamentada por uma resolução do CNJ. Já que é processo penal, Bernardo está aqui e vai dizer, compete privativamente à União Federal legislar sobre penal e processo penal. O que fez o pacote anticrime? Colocou a audiência de custódia no nosso código. Então, está lá no 310 a audiência de custódia. Agora, eu acho que o legislador foi muito agressivo. Se não marcar a audiência de custódia em 24 horas, ilegal a prisão. Isso em Portugal, Nova Zelândia, né, Islândia, países pequenos. Agora, no Brasil, como é que você vai exigir uma marcação de uma audiência de custódia em 24 horas? Tanto que esse é um dispositivo que o Fux suspendeu nessa liminar, que só Deus sabe quando vai ser julgada essa liminar que suspendeu alguns artigos do pacote. Mas eu, como um entusiasmado de plantão, um otimista de plantão, eu acho que o pacote tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. É óbvio que tem atrapalhada? Claro que tem atrapalhada. É óbvio que tem. Hoje, uma das fontes do processo penal é a emoção. Na emoção, ele faz uma lei. É o que aconteceu com a questão do júri. O Moro falou categoricamente na comissão. Eu não posso fazer com que uma pessoa condenada no júri saia pela mesma porta que jurados e testemunhas. Que era o que acontecia. A pessoa era condenada no júri, primária, bons antecedentes, vai apelar em liberdade. Acaba a sessão,
todo mundo está liberado. Aí o jurado fala, pô, o que eu fiz aqui? Acabei de condenar a pessoa, ela está saindo pela porta da frente. E aí, com base na emoção, no clamor público, fizeram o 492, dizendo que quando é mais de 15 anos, pode começar a executar provisoriamente a pena. E após a condenação em primeira instância, não é em segunda instância, não. É condenação em primeira instância. Então, eu vejo o pacote como o tema da vez, e não só o pacote, né? Porque tem muita novidade recente. A gente viu agora a prisão do Queiroz aí, o que eu recebi de mensagem, por que o Queiroz está preso? Novidade de 2018. Prisão domiciliar para o extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, é muito importante a letra da lei. Eu fico tão feliz quando eu vejo os meus colegas falando isso, que às vezes eu me sinto meio chato, né? E vocês não têm ideia da tristeza que é ver um aluno entrando na sala de aula e não ter o código. Isso fez até com que a gente agora nas aulas, né, abra a legislação, coloque a legislação, tamanha a importância. Agora, em tempos de pandemia, é inegável, né, Léo? Você montar um ambiente de estudo bacana, botar o seu código do lado, né? Eu mesmo agora assistindo as aulas, agora que eu estou assistindo várias aulas no YouTube do Supremo, eu vou fazendo um resumo, aí vou... Até comprei aquele descanso para botar o código, sabe aquele descanso que tem muito em igreja? Comprei aquele descanso para colocar o código, porque a gente precisa da legislação, né? Então, seriam esses destaques aí que eu tenho do processo penal, e depois a gente conversa mais, né, Chiquinho, Daniel, que essa lei de abuso de autoridade, cara, tá me tirando do sério esse negócio de cumprimento de mandado aí durante dia, crepúsculo, noite, né, Daniel? Depois a gente conversa mais sobre isso. Obrigado, gente. Belo, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pelas suas colocações. Eu, por exemplo, no meu distanciamento do direito aqui, cadeia de custódia, eu teria que começar do zero, engatinhando. Não lembrava nunca disso. Ô, Léo, imagina o seguinte, Léo, quando você vai tirar sangue, quando você vai fazer um exame de sangue, é todo um cuidado que o laboratório tem, desde a luva que a menina usa, desde o tubo de ensaio, desde a agulha descartável, e no processo penal não tinha isso. Você não tem o cuidado com a cena do crime, você não tem o cuidado com a amostra de um fio de cabelo, de um sangue encontrado na cena do crime. Então, a tentativa da lei é magnífica de se preservar essa cadeia de custódia. Eu já ouvi relatos, acho que até o Daniel comentou comigo, que encontrava, às vezes, um fio de cabelo na cena do crime. Aonde que a gente vai guardar? Não tem. Pega um plástico aí, um saco plástico do supermercado e bota o fio de cabelo aí e leva. Ou seja, é de um amadorismo muito grande. Mas não é culpa do policial, não é culpa do perito, é culpa do sistema, que não oferece a eles, né? Não tem um equipamento de refrigeração, encontra sangue na cena do crime, vai botar onde? Tem que botar num equipamento refrigerado, bonitinho, mas a lei veio para melhorar e eu quero acreditar que vai melhorar. Se Deus quiser. E, Belo, dentro da sua fala, pela segunda vez hoje eu quis dizer o seguinte, deveria existir formalmente e não em transitoriedade, como é feito com os nossos legisladores, concurso para legislador, cara. Porque é tanta inconsistência jurídica que dá pano para manga aí. Belo, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a sua participação.